Recording in progress. Got it. Hello, people! Aqui é a Gabi Rias, a gente está na nave com Gabi, no mais um Papo Sideral, e hoje, gente, a gente tem uma celebridade cigana aqui. Sim, a Andresa vai contar um pouquinho da onde ela vem, aonde ela está no States. Ela é de família cigana, ela é especializada no baralho cigano, que fala, na verdade, baralho de Lenormand, né? Ela trabalha com a espiritualidade, focada no candomblé, na umbanda, na espiritualidade cigana. E assim, o papo vai ser incrível, porque a Andresa, ela tem um olhar para o baralho de uma forma muito verdadeira, porque a tradição dela é cigana, né? Então, ela vai contar um pouco para a gente qual é a verdade oculta por trás dessa ferramenta, que todo mundo chama de baralho cigano, mas na verdade é o baralho de Lenormand, né, Flor? Que fala, Isso, né? é o baralho de Madame Lenormand. Isso, então, vamos aproveitar então, eu queria que você me contasse um pouco, porque antes, gente, estava muito legal, a gente estava batendo papo, e ela me contou a história, como é que surgiu, como é que os ciganos trabalhavam, né? As diferenças sobre alguns elementos, né? O olhar cristão, o olhar mais dos ciganos mesmo. Então, me conta. E para quem está me vendo no YouTube, tá vendo eu com headset super da nave que eu roubei do meu filho. Eu sou bem intergaláctica, pessoal. Conta. Fala tudo, me conta tudo. Eu quero fazer o curso dela, gente. By the way, eu sou taróloga, mas eu quero fazer o curso dela. Aliás, eu já passei por consulta com ela e gente, assim, é uma coisa sensacional. É faca né? É faca na caveira. Né? Porque comigo é só mandar uma mensagem, se eu tiver com o baralho no bolso, eu abro. Gente, foi assim, eu mandei um áudio falando socorro, ela mandou áudios que foi assim, trum-tum, é soco na cara, maravilhosa. Fala, Flor, me conta tudo, já falei demais. Bem, vamos lá. Bem, é importante a gente ter um conceito rapidex de quem são os ciganos, né? Uhum. Fizeram-se já vários estudos, obviamente nunca é 100% comprovado, porque estudo de DNA demanda muito tempo, muita pesquisa, aquela história, mas os ciganos, a maioria deles vieram do noroeste da Índia, né? E aí houve-se uma diáspora até chegar à Europa, e da Europa vieram para o Brasil, né? Mas para chegar até a Europa, tiveram dois grupos. E aí a gente vai entender, e isso eu também falo para os meus alunos, como a gente deve ter uma visão cultural, onde os nossos olhos têm que abranger toda a cultura desses países que vêm com essa espiritualidade. Ó. Eles vieram da Índia, foram para o Paquistão, Afeganistão, Irã, Iraque e Síria. Nossa. Da Síria se dividiram em dois grupos. Isso. Na Síria, dois grupos. Vieram um grupo que subiu, né, e foi para a Turquia. Ali na Turquia, aí tivemos Bulgária, Romênia, Hungria e leste europeu. Aí são aqueles nossos amigos que são da Rússia, toda aquela Polônia, leste europeu. E existe o outro grupo de ciganos que foram da Síria para a Jordânia, Israel, o norte do Egito, Líbia, Argélia, Marrocos, Espanha. Ah, tá tranquilo, gente. É só isso. Ou seja, os caras, sabe jogo de war? Os caras foram conquistando todos os territórios. Incrível. Eu não fazia ideia. Para mim, eles eram descendentes de mouros, pessoal, e é isso aí, Espanha. Que máximo. Ou seja, traz uma cultura, né? É um povo que traz uma cultura muito rica, gente. Os caras passaram pelo mundo inteiro. Eram nômades, né? Pode-se falar que existem vários estudos também que isso contos contados por não ciganos, né? De que era a casta mais baixa, por isso foram exilados. Eram comerciantes, nômades, por isso se espalharam pelo mundo. Contos que a gente nunca vai saber, porque é um povo muito antigo, né? Sim. Então, só para começar, a palavra cigano é uma denominação dada etnicamente, não é um povo, uma raça, né? É uma etnia
que já fomos considerados, né, que o termo cigano vem de atíganos, que vem do grego, né, bizantino, muito antigo, né, que fala também que eram os intocáveis, quando eles chegaram ali na Grécia, porque eles não tinham, naquela época não existia, né, documento, tudo mais, dizendo qual era a sua nacionalidade, mas eles não falavam sua origem por medo de perseguição, eles eram comerciantes, se adaptavam em qualquer lugar, estavam sempre correndo todos os países, então eram vistos já com um certo preconceito que até hoje existe em todos os lugares, né? Aqui eu moro em Boston, mas aqui nos Estados Unidos, Nova York, tem um bairro que é cigano e o povo é muito mal visto, né? Nossa. Porque fomos muito marginalizados. No Brasil também, a gente está mudando isso, na verdade. Nossa, que demais, gente. Então só por aí... Não, e assim, só por aí a gente já vê a riqueza que é. Então, na hora que a gente vai trabalhar com a espiritualidade, né, dessa etnia, né, e vamos, aspas, do povo, que não é um povo, agora eu entendo, da etnia cigana, que são de várias... etnia. Nessa etnia que vem de vários povos, que vem de vários lugares, que vem de vários, né, de vários movimentos culturais, se juntam numa unidade. E é engraçado, gente, porque, assim, eu no outro podcast, né, que eu fiz com a Renata, com a Rê Vasconcelos, a gente falou sobre a pluralidade dentro da singularidade. Então, olha que interessante que é um povo muito plural, é um povo muito plural, né, mas é singular, porque tem uma característica única. Que interessante isso. E aí, e o que mais, então, assim, né? Então, você abordou essa da onde vem, e o que mais, a partir disso, que a gente... Né, por que as pessoas têm tanto essa curiosidade sobre o baralho cigano, que, na verdade, é o baralho de Lenormand, e por que foi Lenormand, e por que foi tão marginalizado aquele papo que a gente estava conversando ontem? Ontem não, agora, né? Agora, porque assim, no ano de 1799, lá na Alemanha, foi criado o baralho, né? Porque o baralho é um jogo de cartas muito antigo, onde se botava no bolso e ia para qualquer lugar para ser uma questão de divertimento, né? Então, foi criado o jogo da esperança. Madame Lenormand era, né, na época, uma jovem da época da era napoleônica, que era não só uma cartomante, mas uma médium, né, muito bem considerada na França, em toda a Europa. E ela pegou o jogo da esperança e começou a ler ele em forma de oráculo. Porque uma vez que você começa a consagrar naipes, figuras de corte e tudo aquilo que a gente também tem no tarô, você consegue ler a sorte. O que é a sorte? É quando o merecimento encontra o momento certinho para você colher o que você precisa colher, ou aquilo que você quer e materializa. Então, ela começou a transformar esse baralho em um oráculo. E assim ele foi disseminado. E como os ciganos também estavam por ali, e a cada lugar que eles passam, eles também se adaptam e pegam para eles, aprendem, né? Porque os ciganos são como uma esponja, eles se adaptam em qualquer lugar. E eles também adquirem os conhecimentos místicos, né? Porque eles são um povo da rua, um povo da estrada. E aí eles aprenderam o baralho Lenormand como oráculo e trouxeram isso lá. A primeira vinda de um cigano registrado, né, para o Brasil foi em 1574. Nossa. Foi o primeiro cigano que veio. Porque naquela época de descobrimento, entre aspas, não foi natural, né? Natural que fosse. É natural que os marginalizados viessem todos para o Brasil, porque era uma colônia de exploração. Então, todos os marginalizados, prisioneiros, foram mandados para o Brasil e os ciganos vieram para cá também. Beleza, não, né? Beleza, Brasil, é isso aí, gente. O Brasil é isso. Então, começou-se aí, gente. Chegou no Brasil junto com os ciganos, desde os primeiros ciganos nessa época, de 1574, foi quando veio primeiro. E depois que Madame Lenormand começou, né, a leitura como oráculo, obviamente,
imigração chegou e trouxe junto tudo, porque ciganos não leem só o baralho Lenormand, é quiromancia, é borra de café, são também runas também, eles aprenderam muitos tipos de oráculos egípcios, então assim, eles sabem muita coisa, depende do que quer, né? E aí chegou no Brasil, e quando foi se fundada a Umbanda é uma religião brasileira, né? E ela abre um leque para toda a espiritualidade do céu brasileiro, que é muito acolhedor com todas as culturas. É verdade. Né? A gente mesmo, tem que... É mesmo. Nós somos o brasileiro, o céu brasileiro, o céu que a gente fala é toda a constelação energética e espiritual do Brasil, é muito acolhedora com todas as culturas. O Brasil, inclusive, ele tem uma cultura própria dele de valorizar muito o que é de fora. Então, todos os imigrantes são muito bem-vindos no Brasil. Coisas que isso não acontece em nenhum do outro lado lugar. de cá. Não mesmo. Não. De jeito nenhum. Não. Por exemplo, eu digo assim, os brasileiros da onde eu estou hoje são marginalizados, é visto como peste, entendeu? E não adianta. Mesmo lugares que foram fundados por imigrantes sempre são mal vistos. No Brasil, o brasileiro gosta de imigrantes, acha muito legal e tal. Então, o Brasil é um céu muito acolhedor. E acolheu os ciganos. E na Umbanda, a gente começou a trabalhar a espiritualidade cigana, que são o quê? Os ancestrais, são os espíritos ancestrais que tiveram a abertura, né, com muito amor, a eles se manifestarem mediunicamente através de reuniões, né, de músicas, aprendendo a cultura, e os próprios médiuns que trabalham com intuição começaram a trabalhar a sua mediunidade com a espiritualidade cigana. E aí foi-se feita uma leitura cigana do baralho. Não, e eu acho interessante porque assim, minha mãe era umbandista também, né? E eu acho bacana que eu lembro que ela falava assim, você tem que ir na gira, né? Você tem que ir na gira dos ciganos. Cara, eu lembro que quando eu ia na gira de ciganos, o meu ombro já começava a chacoalhar, tinha que pôr um pano na cabeça, porque é uma energia, é uma energia realmente muito forte, né? É uma energia, assim, eu já dei uma incorporada uma época ali, que é uma energia que a sensação que te dá, que me dava, é que te pega num lugar assim de um poder, mas não poder do ruim, um poder de alegria, de euforia, de querer desvendar as coisas muito forte. Pelo menos era a sensação que eu tinha, assim, sabe? E minha mãe, ela também trabalha com o baralho cigano, né? Ela também aprendeu. Né? Ela não vem da sua tradição, né? Que é mais forte, que é mais, né? mais enraizada, talvez mais verdadeira, mas eu cresci com ela fazendo esse trabalho com esse oráculo. Então, quando você falou do seu trabalho, eu falei, não, a gente vai ter que conversar, né? Porque o teu olhar, e eu já fiz o trabalho com você, é muito diferente, né? Você junta tudo isso que você acabou de falar, Umbanda, Candomblé, a cultura e a magia cigana, é muito, muito lindo o trabalho, né? E aí eu queria que porque o que é importante nisso que você falou, sobre essa alegria e isso tudo, porque assim, é um povo de estrada. Então, assim, um povo que viaja, comerciantes nômades, os comerciantes, eles têm que ter boa energia, eles mantêm essa alegria porque é auspicioso para venda, você tem que ser bem visto, as pessoas têm que chegar em você e sentir a sua energia. O carisma, antes de te ver, são muito carismáticos, né? É o carisma de vendedores, entendeu? Então, assim, é um pouco dessa energia também. E também levando para um lado mais místico, no deserto da Índia, já chegando no Paquistão, os ciganos do deserto, eles são dominadores das cobras, das serpentes, das najas. Então, assim, eles têm um domínio de concentração, inclusive espiritualizando isso, das matérias mais densas, né, que estão no plano terrestre. Por quê? Porque eles passearam por muitos lugares, entendeu? E eles são muito experientes em energias de muitos lugares. São observadores, então, assim, né? São grandes observadores. E viveram os grandes perigos da estrada também, né? Porque junto daquela
época cristã houve as perseguições, né, o Holocausto também, Inquisição. que fala-se muito dos judeus, mas que Uhum, houve dos ciganos também. Então, assim, é uhum. um povo que vem de muita luta, mas que não perde a alegria, por quê? Porque não é auspicioso viver em tristeza, É verdade. entendeu? Você não trai para você. E eles trazem também a cultura do karma. Então, se você vive algo que é de muita dificuldade na sua concepção, é porque você veio de outras encarnações já para viver aquilo. Viva com alegria, porque você está tendo uma oportunidade de vivê-lo. Então, Sim. nunca somos vítimas, Não, não. entendeu? E aí você sai desse lugar, né? E você sai desse Você lugar do sabe. vitimismo e você enxerga a vida de uma forma mais leve. E o que me chama a atenção é assim, como é que pode, né, um povo que tem tanta experiência e tanta canalização, e tanta observação, e pessoas que têm uma espiritualidade tão avançada serem tão mal vistas. Por que que e é isso que a gente estava conversando antes, né? Por que que o baralho cigano se tornou uma coisa tão pejorativa e vulgarizada? Da onde vem isso? É porque primeiro que o povo cigano é muito fechado, né? É, Então eles vivem nos que eles chamam de clãs e não é uma cultura escrita, é uma cultura falada, então eles são muito misteriosos. As pessoas viam eles com maus olhos nas ruas, né? As aham, mulheres ciganas também. E outra, essa visão que infelizmente foi se passada foram porque eles na época que o cristianismo veio também para o Brasil, o povo da rua era muito mal visto, a não ser que se convertesse. E o povo cigano é um povo muito livre. é, Então, é igual o é, povo de Candomblé. uhum, Então, eles sempre foi se criando e se repetindo essa visão marginalizada, ruim, mística, oculta do lado negativo, e isso ficou no inconsciente coletivo. E as pessoas julgam os ciganos até hoje, entendeu? Não estou dizendo que não haja esse lado não, sempre negativo e tem. oculto, porque De existem todos todas os. as É isso pessoas, que eu ia falar, em todos, né? Eu sou taróloga, entendeu? eu É, sofri isso, eu isso, sofri isso a vida inteira, né? Nossa, você é taróloga? Ai, charlatã, entendeu? Né? Então isso, mas é que isso. mas Isso é que acontece com o tarô também, que muito, o tarô, muito, as muito. pessoas que dominam a arte do tarô podem comercializar para mil e um fins. E a classe de oraculistas, vamos botar aí, do tarô, responde por aquele oraculista que fez aquele É trabalho que verdade. pode ter prejudicado todos. E isso aconteceu com o baralho cigano, o baralho Lenormand também, E você porque é um sabe, oráculo. e você sabe uma coisa muito interessante? Aí eu vou puxar um gancho do tarô rapidamente, antes de você contar um pouco mais. Que você sabe que eu trabalho com tarô egípcio, né? O de Kier, principalmente, né? Que principalmente não, é o de Kier, da editora Kier, que foi criado pelo um gnosticista, né? Esse é o cara que trouxe a gnose para o Brasil, que é o Samael. E quem traduziu isso para predicção, né, que é a parte mais oracular do tarô, foi o Janeiro Iglesias, né? E uma das coisas que eu aprendi no tarô egípcio, né, estudando, é que uma das formas que o tarô, e aí eu não estou falando do oráculo, que o tarô chegou na modernidade foi através dos ciganos. O próprio tarô. Por quê? Não que isso seja real ou não, mas o que eu já ouvi muito é não só o de Lenormand, mas que é um oráculo, mas o tarô mesmo, das 78 cartas, uma das formas que esse conhecimento tão oculto, né, tão antigo, que é uma decodificação do inconsciente, né, você sabe, que é uma tradução, inclusive, das línguas antigas, do hebraico, do sânscrito, né? É como se você acessasse o inconsciente e trouxesse para o aqui agora. Uma das formas que o tarô veio para cá não para o Brasil, aqui para a modernidade a partir de 1700, 800, 900, foi pelo povo cigano. E agora me faz sentido, porque se eles passaram por tantos lugares, pelo leste europeu, da Índia, né, sânscrito, Índia, né, Egito, Egito, hebraico, tudo mais,
Então, foi a partir deles e desse povo que trabalha o ocultismo e o misticismo de uma forma tão séria, foi por eles. E eles sendo comerciantes e tendo esse jeito alegre, eles conseguiam, isso é uma ficha que está caindo para mim agora, eles conseguiam, aspas, esconder um conhecimento que não precisava ser desvendado. Então, assim, é muito interessante quando você conta isso, porque a sensação que me dá agora, ouvindo você, é que eles foram grandes guardiões de conhecimentos místicos, né? Por isso que foram tão perseguidos. Então, isso é muito bonito, né? Olha a função, né, bonita e a função séria que essa etnia, né, vamos falar assim, aspas, povo, tem de trazer para o mundo. A sensação que eu tenho é que eles foram as formigas, né, as formiguinhas que caminham, né, foram os grandes pombo-correio, né, os pombos-correio que disseminaram muitos conhecimentos, porque não é só é o oráculo, é como você falou, a borra de café, é runa, é tudo que é coisa, gente. É muito interessante. Eu isso, gostaria, né? que os espíritos ciganos que ainda vibram muita tristeza por tudo que escutaram e foram julgados, escutassem o que você está falando, com o amor que você diz, né, que dá para sentir pelas suas palavras, porque os ciganos que foram exilados da Índia eram considerados a pior casta, a casta mais baixa, a poeira dos deuses. Então, assim, eu te digo que seja a poeira, porque a poeira o vento leva, e os ciganos são conhecidos como os filhos do vento. E eles precisavam ser a poeira para eles passarem por tantos lugares. E veja só, eles ultrapassaram e atravessaram continentes ao longo dos anos. Entendeu? Então, assim, é muito importante que não tenha essa visão ruim. Não, a poeira é aqui, na sua concepção de casta, mas no mundo eu sou mensageiro, eu sou carteiro, eu levo coisas. Não, e aí, olha que legal, né? Eis falando sobre a poeira, né? Você é uma grande mensageira, porque olha que lindo que você está perpetuando no amor algo de lá de trás, né? E aí eu queria saber isso, assim, como é que você se sente, né? Eu queria entender um pouquinho a sua história. Você é filha mesmo de cigano? Como é que é isso? Porque você está perpetuando algo e é o que eu falo, gente, o trabalho da Andresa é muito diferente, né? É diferente, é pontual, de uma... você é jovem, quantos anos você tem? Não tem nem 30, né? 32. Gente, ela não tem nem 32 anos, mas ela fala com uma propriedade, parece que baixa ancestral em você. Né? Você é muito jovem para o conhecimento. Mas é verdade, Andresa, você é muito jovem para o conhecimento. Você fala com uma propriedade sobre esse conhecimento que não é normal, entende? Porque você vivenciou isso. Então, isso para mim traduz muito essa coisa geracional e essa tradição da oratória, né? Da contação de histórias, da tradição oral, o quanto que quando isso é muito sério, né? Porque quando um povo preserva a tradição oral e ela é passada para frente de uma forma séria, a coisa, o resultado é muito bom, que é o teu caso. Então, assim, tanto os egípcios, né, como os ciganos, como muitos povos que trabalhavam com a tradição oral, quando o negócio é levado para frente de uma forma verdadeira, a gente vê o resultado hoje aqui. Então, eu queria que você me contasse um pouco dessa sua tradição, de onde veio isso, porque é ímpar o seu trabalho, né? Não estou aqui puxando saco, mas é que é real, gente. Já fiz várias consultinhas que resolveram a minha consulente falando. Não, gente, mas vocês não estão entendendo. 2 dias atrás eu liguei, Andresa Help, e já resolveu, gente. Ela mandou fazer uma limpeza aqui na minha casa, eu limpei a cor, passei o dia bocejando. E ela fez. Eu já saiu a zica, gente. É isso aí. Conta, vai, fala um pouco. A minha história, brevemente falando, engraçado, não costumo falar. Eu sempre dou uma esquivada, assim, falo mais então, do trabalho. Não, senhora, que a sua parte do que coisa, mas não falar. Um pouquinho, vai. São curiosidades. Eu, Andresa, vim de uma família adotiva e tenho a minha família biológica. A minha mãe me concedeu, né, me gerou,
mas ela não podia ficar comigo, então ela me entregou lá em 1800, e lá vai massa, 32 anos, façam aí as contas. 1800 é foda, cara. 1989, desculpa. 1889, tá vendo? Olha o ato. Não, pera. Olha, gente, vamos lá. Olha o ato. A alma antiga revelou a própria idade. 1889. A pessoa tem 132 anos, é isso. Vamos lá. Viu como eu falei que você é uma cigana velha? 1989. Velha, velhíssima. Vai. Aí a minha mãe não pôde me criar, então me deu a um casal, bem cigano isso. Me deu para um casal que tentava ter filhos e não conseguia. E aí me criou, e nessa que me criou, minha mãe adotiva conseguiu ter filhos depois de mim, faltava eu, na verdade, e teve mais 2 filhos. O meu pai era de família judaica, meu pai e minha mãe adotivos já faleceram, era de família judaica, e minha avó, que por parte de pai era uma judia, que abria cartas, não cobrava, simplesmente batiam a porta dela e ela olhava para a pessoa e falava: para você eu vou tirar. Aí o fulano vinha: não, para você eu não vou. Ela olhava para as pessoas e sabia. Sacava. E era uma leitura muito... Sacava, bem cabalística, assim, porque era uma judia bem, assim, frequentadora, tudo mais, mas de uma mente muito aberta. E a minha avó parou de ler cartas quando o baralho simplesmente revelou a ela a data que ela iria falecer. Então, ela parou. Aí, ela falou assim: aqui é o meu limite. A partir daqui eu não leio nem para mim, nem para mais ninguém. Porque isso mexeu muito com ela. Óbvio, então, né? aí... isso mexe muito. Então, o problema do oraculista também é esse, quando as revelações começam a ser para a própria vida. Não somente mensageiros da vida do próximo, como para nós também, né? É osso isso. Por isso que a gente liga para a Andressa. Em vez de tirar para você mesma, a gente faz o quê? 0800 cigana me liga. É isso. Cigana, isso. E por parte da minha mãe, também uma cultura muito cigana, também espiritual, muito cigana. A parte da de mãe adotiva. E a minha mãe adotiva, minha avó era uma mexicana que casou com um alemão, uma família de imigrantes. E toda a minha família, meus primos, nós estamos espalhados pelo mundo. Tem gente em Berlim, tem gente na Argentina, tem aqui nos Estados Unidos, em outros estados, e estamos espalhados por aí. E depois eu conheci a minha família biológica e a minha avó, por parte de mãe biológica, também abria carta, não cobrava, também era quem batesse a porta dela, e ali ela prosseguia. Eu vim para os Estados Unidos já tem 7 anos, porque eu viajo, eu não me prendo a lugar nenhum. Eu sou cigana. Eu ainda tenho planos de ir para muitos lugares. Tenho planos de ir para alguns lugares e hoje aqui a minha casa é como se fosse minha caverna, eu sou uma eterna eremita. E daqui a gente de já dentro, conversou sobre isso, né? E daqui de dentro eu dou as minhas aulas, as pessoas batem a minha porta, de todas as nacionalidades, né? Desde que fale qualquer língua que eu falo, a gente se entende. E elas trazem qualquer coisa, elas trazem frutas, trazem centros, acende vela aqui no altar cigano que eu tenho, e a gente vai trabalhando desse jeito. As portas estão abertas. Ou seja, gente, é assim que eu trabalho. A pessoa veio de uma família aspas adotiva, né? Porque não está tendo adotiva. A alma dela já pertencia a essa família, né, gente? Vamos falar a verdade. Mas assim, ela já nasceu com baralho na mão, sabe, Nenê? Em vez de chupeta, com baralho na mão. Porque essa sensação e depois mesmo, também, né? trabalhando a espiritualidade, a minha mentora é uma cigana que nós vivemos juntas em algumas encarnações na Espanha, e hoje ela vem como uma mentora me ajudando nas intuições, na vida também, demais. Pessoal. E ela é uma cigana de Sevilha. E eu vou fazer um parênteses enorme aqui, que é o seguinte: a Andressa falou dessa coisa da Índia, né? E falou dessa passagem pelo Egito e tudo mais. E aí tem uma coisa muito interessante que eu estudo já faz uns 6, 7 anos, a Maria Madalena.
né? Que na Sim. linhagem oculta e mística, né, ela foi a esposa de Jesus. E ela vem, na verdade, para ela poder fazer parte das 12 apóstolas, porque tinha os 12 apóstolos e tinham as 12 apóstolas, né? Para entrar no grupo, ela foi iniciada por Maria, mãe de Jesus, que era uma grande sacerdotisa do templo de Ísis, né? Então a Madalena era uma sacerdotisa de Ísis. E aí tem um dado interessante, assim, para quem estuda o outro lado da história, que Madalena e Jesus tiveram filhos. E uma dessas filhas dizem que é a Santa Saracali. Porque ela né, assim, não que, né, no conhecimento da cultura cigana e tudo, não é assim que ela é vista. Mas quando você estuda Madalena, tem muitos livros, Andresa, que fala isso. Que fala que quando Madalena atravessa o mar, né, e chega no sul da França, ela está grávida de uma menina. E diz que ela entrega essa menina, assim como você, olha que beleza, por isso que eu estou falando isso, aos ciganos, para ocultarem ela, né? Porque, na verdade, a Santa Sara é considerada o Graal, porque ela é o fruto de Jesus com Madalena. Então, o Graal, na verdade, né, o Sangral, né, o sangue real, né, dessa unidade Madalena e Jesus, dizem que a Santa Sara ela foi oculta, né, e foi acolhida pelos ciganos, e é por isso, nesses livros que eu já li, tá? É por isso que ela é preta, negra, porque é como o escuro, que é o oculto. Então dizem que todas as Madonas negras são santas que foram preservadas, que tem o toque da Madalena por trás. E aí a Santa Saracali, para esse conhecimento oculto, né, de livros que eu já li, vários mencionam a Santa Sara como a filha de Madalena e Jesus. Se isso é real ou não, ainda mais que você, que é uma pessoa que vem dessa cultura, pode dizer que vem de um outro lugar, não tem problema, mas eu acho tão lindo, porque para mim, no meu coração, faz muito sentido, ainda mais que os ciganos vieram desse lugar. Você falou do Egito, você falou de Alexandria, você falou de Paquistão. Pô, meu, fora que dizem que Jesus, na verdade, não morreu, né? Dizem que ele, quando morre, na verdade, né? Que, na verdade, quando ele ressurge, que na verdade ele vai para a Índia e fica lá na Índia. Existe uma linhagem de pensadores que falam muito sobre isso. Então, eu só estou trazendo essa informação para quem está ouvindo, a gente ver o quanto que essa cultura ela abrange coisas que a gente não faz a menor ideia de tanto conhecimento que tem, né? Então, assim, eu trouxe esse assunto somente para só colocar uma pitada de sal aí e pimenta para a gente ficar refletindo sobre isso, né? E aí, mudando de pato para ganso e voltando no assunto do baralho, o que eu queria que você explicasse um pouquinho, estava me contando, que existe uma visão meio cristã, né, do baralho é Lenormand que fala? Lenormand. Lenormand. De Madame Lenormand. E conta um pouco isso. Você estava até falando do simbolismo do rato, né? Que o cristão é visto de uma forma, mas que na sua verdade, na sua raiz, é vista de outra. Explica um pouco sobre isso, porque isso é muito importante. É importante, porque assim, o nosso inconsciente coletivo já traz essas mensagens de interpretação que estamos acostumados aí a viver há séculos, né? Por causa do cristianismo mesmo. Então, você olha uma cruz, você já pensa em quê? Em sacrifício. Em sacrifício. Você olha um rato, você pensa em como se fosse uma praga, porque na Europa, os ratos eram pragas. É a entende? peste, né? Mas na Índia se coloca leite para os ratos também virem beber. Né? Próprio Ganesha também vem montado no rato. O rato para Ganesha é o ego dele. Então, existem 1001 formas de você entender aquele significado. Eu chamo as cartas que elas são lâminas, elas são mistérios. Junto delas vêm os significados, no qual o oraculista traz com ele. Por isso que eu falo,
Você quer escolher ser oraculista? Você quer assumir que é um oraculista? Primeiro que isso é um acordo que já se faz na espiritualidade. Ah, Vou total. descer para ser mensageiro, Sim. né? Então, assim, eu acho que quando você fala, sou oraculista, sou tarólogo, leio baralho Lenormand, leio baralho cigano, você já tem que abrir a sua mente e estudar as culturas, 1001 culturas, porque cada pessoa que vai te procurar fala uma linguagem. Então, você tem que estar aberto a escutar como aquela pessoa fala sobre amor, como aquela pessoa fala sobre a vida Verdade. material. Essa E é você tem verdade. que estar sempre aberto para Uhum, acolhê-la, uhum. passando a mensagem que o próprio mentor da pessoa e o inconsciente dela quer dizer, que é o quê? Exatamente. Acolhimento, vamos resolver. Nunca estamos no fundo do poço, vamos nos matar. Isso não existe. Não. Nós viemos aqui para ser felizes, para cumprir débitos e karmas, então temos que estar felizes por isso, por essa oportunidade. Então, quando a gente fala dessa visão mais cristã, é obrigação do oraculista quebrar todos esses preconceitos. Falo do cristão porque no Brasil, né, nós temos todo esse céu que foi muito lapidado pelos cristãos, mas também temos as visões que são um pouco mais radicais, né? Quem é aí do Oriente são super extremistas também. Então, quando Uhum. você vem no Oriente com essa função de mensageiro, você tem que abrir a sua mente para todos. Quando eu Totalmente. falo para os meus alunos, né, sobre, por exemplo, a cobra para mim, ela é uma transformação. Ela Sim. troca aquela pele dela. Uhum. Ela é silenciosa, ela não tem o olfato dela, mas ela tem a língua, ela tem outras formas de percepções, né, do mundo material e espiritual sendo a transformação, né? Então, assim, eu tento ao máximo, porque eu me esforço muito para isso, passar para os meus alunos todos os significados possíveis de acordo também com o interesse deles, para tirar essa marginalização que houve, porque Uhum. assim, para se obter dinheiro, para não se viver na pobreza, vem aqui, tira uma carta. Eu quero perguntar se o meu ex-namorado vai voltar para mim, o meu ex-companheiro vai, aí vai e tira. As pessoas não procuravam os oráculos para questões profundas, elas procuravam os padres, elas procuravam os grandes sacerdotes. Só que assim, quero muito dizer aqui do fundo do meu coração que os mensageiros de oráculos, de cartas, runas e todos os criadores aí de oráculos, nós trabalhamos espiritualidade. O seu Total. interesse hoje sobre se o meu namorado, se o meu ex vai voltar para mim, me fala de uma carência emocional que eu posso trabalhar com você. Por que você quer que ele Exatamente. volte? Não é? Exatamente. Não, isso que você está falando é tão importante que a gente, assim, né? Eu e a Andresa, a gente faz parte da Sociedade do Tarô, que é nossa, é um trabalho maravilhoso, né? Que inclusive é bem ancorado por ela, né? Pelo Ariel e pela Mari, né? Eles jovens criaram uma sociedade onde nós somos já em mais de 20 oraculistas e tarólogos que a gente atende pessoas gratuitamente que não tem condições de pagar. Tem mais de 11.000 pessoas na fila. E eu estou falando isso por quê? Porque uma coisa muito linda nesse grupo é que todos nós que trabalhamos com oráculo, tarô e etc., a gente trabalha muito com o oráculo e o tarô de forma terapêutica e espiritualizada. E isso que a Andresa está falando é muito legal, porque assim, né? Quando você fala isso, é assim, a pessoa vem. Outro dia uma menina veio, né? Ah, porque eu queria saber se vai dar certo esse emprego. Né? Na hora que você ouve, você fala, putz, não acredito, né? Mas não, tá, mas por quê? Qual que é a sua insegurança? O que tem por trás? Porque é disso que se Isso. trata, não importa se é o tarô, se é o oráculo, se é runa, se é o café, não interessa. O lance é que a gente vai acessar esse conhecimento e vai traduzir aquilo. Porque o tarô e o oráculo, ele fala de uma linguagem universal. E o que eu acho muito, e o que eu achei muito interessante, que eu sou taróloga há 15, 20 anos, eu tenho 46 anos, estudo há muitos anos também. Mas o que eu achei interessante, a diferença do tarô para o baralho cigano ou de Lenormand, é que a forma como você fala tem muito dessa cultura por trás. Né? Então, a maneira como é conectado, né, a partir dos símbolos é muito rica. Não que o tarô não seja, mas é uma outra forma. E aí você vê impressa essa cultura tão eclética. É essa palavra que eu queria falar.
ela é muito eclética. Eclética, É muito isso. eclética. Então, assim, não é que é melhor ou pior do que o tarô, mas ela é muito eclética, já que é um povo que é essa poeira universal, é uma poeira das culturas, né? Isso, Eu acho isso muito... É como se fosse isso muitos aí. grãos, né, de areia de muitos lugares Isso, que se juntaram. E, assim, o tarô já, né, que isso. já vem de uma tradição mais da Itália, mais da França, etc., que também busca, né, uma referência mais antiga, mas que foi muito traduzida dessa época da Idade Média, da Renascença, etc., né? Não é que é mais fechado, mas é que, assim, arcano maior é arcano maior. Você pode estudar qualquer baralho, é arcano Isso. maior. Não que no Lenormand não seja isso, mas eu acho que tem uma pitada de muita coisa misturada ali. Então, isso que eu queria falar, que existe uma diferença curiosa. É curioso o baralho cigano, né? E que, na verdade, a Andressa me ensinou assim, não é, a palavra não é, o certo não é o baralho cigano, né? É o baralho de Lenormand, que quando você fala dessa forma, você deixa de falar a coisa de uma forma pejorativa. Porque as pessoas ainda Isso. associam cigano com pejorativo, e não é, né, pessoal? Os caras são mensageiros Não, do Papai do Céu. Não vou nem falar Deus, porque senão as pessoas vão para um lugar muito errado. Mas são mensageiros do isso. Papai do Céu, E da isso, e uma consciência divina, vai, do Criador e Criadora de tudo que é, de do Deus e da Sofia. deusa. Isso, de Sofia. Muito obrigada. Da minha filha, tô brincando, que minha filha chama Isso. Sofia. Uma coisa muito importante que eu falo muito com o Ariel e a Mari, né? Eles são os fundadores da sociedade. Eu sou uma das tarólogas que estou junto com a Gabi, com as outras meninas e meninos. E, assim, uma coisa que eu falo muito é o seguinte: a pessoa que vem procurar o tarólogo ou o oraculista, ele tem que ter uma coisa em mente. Nós somos mensageiros. Boa. Né? E uma coisa que falamos muito na sociedade do tarô, com os nossos colaboradores tarólogos, é que, assim, nós somos mensageiros. Eu não coloco ali a minha opinião. Eu leio, interpreto mistérios que o seu inconsciente ou os seus próprios mentores me deixam muito claro ali. Sem Porque eu né? estudei para interpretar. Uhum. Não é minha opinião. Se você quer minha opinião, eu te falo qual é a minha opinião. Mas na mesa eu tenho um compromisso moral, ético e espiritual de não dar a minha opinião. Então, assim, tenham credibilidade no que a gente está fazendo, principalmente porque as pessoas passam pela sociedade do tarô e falam que sentem a energia. Então, é muito genuíno e nós estamos ali simplesmente para contribuir com a sua evolução espiritual, para você ter uma melhor performance na sua encarnação, nos seus dilemas, nos seus karmas. Entendeu? E, assim, quando as pessoas marginalizaram o baralho cigano, é que, assim, quem é esse cigano que está jogando umas cartas sentado no chão? Quem é ele para falar sobre a minha vida? Exatamente. É que entendeu? tem gente, né? Se eu quero saber algo maior, eu procuro o sacerdote, o padre. Ele sim é um enviado de Deus. Que sabe e tem conhecimentos da sociedade e do mundo espiritual para falar comigo. Mal sabe, querido, que aquela cigana que está sentada no chão descalça veio de um outro continente, espiritualmente falando, ela é extremamente rica, e outra, ela não quer arrecadar fiéis. Entendeu? Ela não quer te conquistar para você fazer parte da igreja dela e contribuir com o crescimento financeiro e popular da sua religião. Nós queremos apenas passar a mensagem. Eu, Andressa, não é porque eu também tenho esse conhecimento, mas, assim, é melhor você levar mais a sério a opinião de quem não tem um interesse financeiro nem na sua contribuição. Entende? Então, os ciganos têm que ser bem vistos. Não, total. E, gente, não é só isso, né? E aí, Andressa, você falou uma coisa, né? Que daqui a pouco a gente tem que encerrar, porque senão fica quase uma hora, né? E duvido que as pessoas... Duvido não, a gente já está manifestando que as pessoas vão ouvir esse programa até o fim. E com o Ariel foi quase uma hora também. Mas, assim, uma coisa importante que a Andressa está trazendo, pessoal, é o seguinte: essa é uma forma muito maravilhosa de vocês diferenciarem quem realmente é um oraculista, um tarólogo sério.
Porque quando um tarólogo ou um oraculista começa a dar opinião e julgar, sai correndo. Acabou. Esse é o charlatanismo. Acabou. Entendeu? Então, porque assim, quando você começa a dar opinião, quando você começa a julgar a partir do que você sente, já está errado. Porque é isso, eu brinco, Andresa, eu acho tão engraçado isso. Outro dia, uma menina de 25 anos veio querer abrir o tarô, né? Aí ela falou, mas o que você faz? Aí eu falei assim, olha, sabe o que é? Pensa assim, ó, eu sou uma hacker, ok? Aí eu vou lá no teu inconsciente, que é teu HD, e eu vou hackear o teu inconsciente. E aí tem lá dentro uma mensagem criptografada da tua alma. Aí eu pego essa mensagem e eu traduzo. Na verdade, Chuchu, eu sou um Google Tradutor. Isso, é isso. Gente, então assim, o Google Tradutor dá opinião, pessoal? Não. O Google Tradutor Não, dá julgamento? Não. Ele faz o quê? Só não. traduz. Então, essa é a diferença. Isso, Entendeu? isso. Então é assim, hello Siri, é hello Gabi. O que tá... E aí, Google, né? É isso. É Então, isso. assim, eu acho isso muito. Eu Literalmente. acho que isso é muito importante, que é a parte onde a gente diferencia. Então, assim, tanto os ciganos como tarólogos, desde lá de trás, são marginalizados porque, obviamente, tinham pessoas que faziam isso. Que davam opinião ou falavam coisas Como aleatórias. toda religião tem, Não, e sacerdotes de hoje em toda dia, religião, todos os Andresa, lugares. hoje tem esse papo do jovem místico, esse povo que faz o curso do reiki um fim de semana e já sai atendendo. Então, peraí, a gente tem que ter discernimento com qualquer tipo de coisa que trabalhe o autoconhecimento, e não só nisso, né? Sim. Então, é só para a gente trazer aqui para a consciência essa verdade oculta, é tão linda que você trouxe desse povo poeira. Adorei o povo poeira. É, Né? o povo Esse poeira. A gente poeira. transformou um termo que machucou tanto, esse termo poeira, porque para eles é o que está abaixo do pé. E, queridos, a poeira é levada pelo vento. Deixa o povo que está Pó de enraizado lá estrelas. no lugar deles. A gente podia chamar os Isso. ciganos de pó de Mas estrelas. eles são os ciganos do Oriente, os ciganos do ouro. Tem várias diferenças assim, né, da espiritualidade já em nível pós, né, encarnação, quando eles já estão no céu. Eles são chamados também guiados pela estrela. E tem a carta do baralho cigano, que é a estrela, Aí, ó, viu? que são os mentores, né, também. Ih, já tô conectada. Eu já tô conectada. Vou ter que fazer o curso com a Andressa, não vai dar jeito. Do baralho cigano. Não, já era. Já era. Vou ter que fazer. Gente, é aí quem quer fazer uma abertura com você ou quer fazer o curso, como que a galera te acha? Onde é o arroba? É o quê? Site? Como que faz? Sociedade do Tarô. Só trabalho com espiritualidade por lá ou bate aqui na minha porta. Ou bate lá. Mas se alguém quiser, mas aí a sociedade, o seu trabalho pela Sociedade do Tarô é gratuito, né? Pela Sociedade do Tarô é gratuito, entra na fila. Isso. Mas se alguém quiser fazer um trabalho particular com você, é só gratuito pela Sociedade do Tarô? Não. Só gratuito pela Sociedade do Tarô. Eu tenho o grupo do Telegram, que é onde eu dou as aulas. Eu também estou como professora no grupo de tarô, mas o do baralho cigano eu sou a professora, mentora, né? Então lá os alunos eles compartilham as suas tiragens, porque já passamos de alguns estudos de mistérios. Lá eles compartilham, me chamam no privado, perguntam se está certo, se não. Então eu vou compartilhando conhecimento assim. Quer passar comigo? Chama na Sociedade do Tarô, lá no Instagram, no TikTok, fala com eles e lá eles resolvem a fila e coloca comigo lá. Quando eu atendo por aqui, as pessoas simplesmente batem na minha porta ou elas vêm encaminhada por amigos e aí eu vou encaixando com a agenda da sociedade. Gente, mas o meu trabalho é 100% caridoso. Então, é isso que eu queria saber. Gente, então não tem uma pessoa mais tudodebom.com na vida, né? Florzinha, eu agradeço demais a sua, sabe, a sua dedicação, tudo que você falou. Eu estou encantada. Eu espero que vocês aí do outro lado também fiquem encantados com o trabalho da Andresa. A gente vai torcer para ela falar mais. Eu vou chamar ela para falar mais ainda, tá? Aqui mais vezes. E você deixa de ser besta, que você tem que falar mais sobre esse conhecimento, meu. Você tem que palestrar sobre isso, gente. A pessoa sabe muita coisa, porque afinal ela nasceu em 1889, né?
89, isso. Arrancou isso de mim. Uia! Bom, quem está aqui, quem está ouvindo, o podcast também vai ser o videocast lá no YouTube, tá? @nanavecomgabi, tá? No Insta também a mesma coisa, e a gente se vê em breve. Então, eu queria mandar um beijo para você, para o povo cigano que está me ouvindo aqui na Terra e lá em cima. E você sempre bem-vinda aqui nesse lugar maravilhoso, tá bom? Muito, muito obrigada. Seja bem-vinda também sempre à minha mesa. Sempre que precisar, pode pedir. E eu também peço, amo as suas tiragens, o seu conhecimento, uma enciclopédia ambulante. E digo a todos, convido a irem à Sociedade do Tarô. Eu também falo por lá, falam no curso, e eu e todos os outros tarólogos fiquem à vontade caso precisem, não julgue a sua necessidade, só você sabe a dor e o sabor de ser você mesmo. Se você está sentindo dor por causa de um relacionamento amoroso, venha conversar com a gente que nós vamos abrir esse leque. Se sua necessidade é autoconhecimento, também abrimos esse leque. Se a sua necessidade é financeira, também vamos abrir esse leque. O importante é te ajudar a você ter uma boa performance na sua vida, né? E espiritualizá-la, que é isso que a gente faz. E aí, só para finalizar da Sociedade do Tarô, qual que é o lance? Vocês entram na fila, a gente faz esse atendimento, e em contrapartida, a gente sempre pede uma doação ou financeira para instituições que trabalham com pessoas carentes, ou também as meninas que trabalham com os animaizinhos, ou às vezes tem gente que vai na Sociedade do Tarô, na sede em Arujá, e doam coisas, tá? Então a gente tem essa troca, a gente doa o conhecimento e vocês ajudam pessoas que precisam. Olha que cigano que é isso, gente. Ai, caridade. Não é? Muito cigana a Sociedade do Tarô, eu amei. Então tá bom, querida, um beijo e nos vemos na próxima. Beijo, gente.